Olá pessoal, meu nome é William e eu vou falar um pouco para vocês sobre o clorofenicol. Vale ressaltar que todas as referências utilizadas vão estar em forma de números abaixo ou acima dos slides. Vocês podem estar conferindo as referências ao final desse vídeo. Primeiro nós vamos falar da sua síntese e da sua origem. O clorofenicol faz parte das classes dos anfenicóis. Ele representa um antibiótico de amplo espectro fabricado sinteticamente, atuando inibindo a síntese proteica de bactérias gram-positivas, gram-negativas, anaeróbicas e atípicas. Ele foi inicialmente isolado através da bactéria Streptomyces venezuela em 1948, durante a Era Ouro. Ele foi o primeiro antibiótico sintético produzido em massa a partir de 1949. Ele foi o primeiro antimicrobiano natural halogenado e primeiro produto natural nitrado. O clorofenicol possui dois principais profármacos: o palmitato de clorofenicol, que por meio das lipases irá ser biotransformado em fármaco ativo, ou seja, o clorofenicol. Por outro lado, o hemisuccinato de clorofenicol, que irá ser biotransformado por meio das esterases, assim sendo biotransformado em fármaco ativo. Circulado em vermelho, a gente tem a hidroxila, que é o grupo farmacofórico principal que será abordado a posteriori. Por meio da técnica de substituição biolostérica, pode-se fazer o planejamento racional de novos medicamentos, auxiliando a prevenção de alterações importantes nos processos de biotransformação, sendo importante na prevenção de características tóxicas do fármaco. Por meio dessa técnica, pode-se obter o tiafenicol, um quimioterápico de amplo espectro antibacteriano, análogo metilsulfanil do clorofenicol, porém de 2,5 vezes a 5 vezes mais potente. Assim como o clorofenicol, é insolúvel em água, mas é altamente solúvel em lipídios. Alguns produtos da biotransformação do clorofenicol são tóxicos, por apresentar caráter hidrossolúvel e ser inativo terapeuticamente. Ele será inativo terapeuticamente, pois a hidroxila irá sofrer glicuronidação, ou seja, vai ser retirada do corpo e excretada, pois ela não vai produzir energia, e o grupo nitro irá sofrer redução, sendo assim, deixando a molécula inativa e hidrossolúvel. Agora que já aprendemos sobre a síntese do clorofenicol, seus metabólitos, iremos ver a sua atividade biológica em consonância com a sua estrutura. Agora, nós iremos analisar os grupos farmacofóricos do clorofenicol e sua importância na ligação da molécula ao receptor. O grupo hidroxila ele não está protegido, logo, ele pode estar relacionado à formação de ligações de hidrogênio com o receptor. Já o grupo nitro, que está em vermelho, ele pode ser substituído por qualquer outro grupo e pode entrar em ressonância com o anel. Logo, ele deixa a molécula neutra. Assim, ela não vai ser protonada e ela fica solúvel, moderadamente solúvel em água. Já em branco, nós temos a unidade 2-amino-1,3-propanodiol, que é importante para a atividade biológica da molécula. Em roxo, nós temos a diclorocetamina, que é importante para a atividade, mas ela pode ser substituída por outro grupo mais eletronegativo. Vale ressaltar que o clorofenicol ele vai ter 4 diastereoisômeros, porém só o estereoisômero RR é o isômero ativo, como a gente está mostrando aqui do lado, indicado em vermelho. Para estudar o mecanismo molecular de ação do clorofenicol, nós iremos utilizar esse mapa bidimensional de interações, onde, primeiro, podemos observar que no grupo nitro, o oxigênio pode ser o aceptor de ligação de hidrogênio entre o grupamento amino da citosina 24,52, onde vocês podem ver por meio da estrela em verde, e também através da hidroxila da uracila 25,04, onde também está apontada pela estrela em verde. Além disso, a uracila do carbono 1, da posição 1, ela pode realizar também ligações de hidrogênio, ela está mostrada em roxo, entre o carbono amino da guanina 20,61. Além disso, a carbonila C4', ela também pode fazer ligação, como vocês podem ver em azul, ligação de hidrogênio. Elas podem fazer essa ligação através da hidroxila da uracila 25,06. Agora, o farmacofórico mais importante e essencial para a atividade biológica,
que é a hidroxila, da posição 3. Ela é responsável por ligações de hidrogênio com a uracila 2506, mediadas ou não pela presença do íon magnésio, onde ele também pode mediar a ligação entre a guanina 2505, mostrada em amarelo. Mais uma vez, falando da relação da estrutura e atividade do clorofenicol, vale ressaltar que apenas o isômero D, isolado de fontes naturais, vai demonstrar atividade antimicrobiana. E se vocês observarem a estrutura do clorofenicol, que já foi explicada anteriormente, vocês irão observar as interações com os nucleotídeos 25S ribossomais, onde vocês podem estar observando a guanina 2061, a guanina 2505, a mediação do íon magnésio na uracila 2000. Então, vocês podem estar observando isso e tirar uma conclusão, ou tirar um pensamento crítico do que foi explicado anteriormente no slide anterior. Agora nós iremos estudar o mecanismo de ação do clorofenicol. Vale lembrar que o clorofenicol faz parte dos antimicrobianos que inibem a síntese proteica bacteriana, a síntese de membrana. Então, como é que esse processo ocorre? Vocês estão observando aqui agora essa imagem. Em verde, vocês estão vendo o ribossomo 50S. Em lilás, o ribossomo 30S. T5, T6, T7 são o RNA mensageiro. Em azulzinho, essa bola azul que vocês estão vendo, é a peptidiltransferase. E o bloqueio que o clorofenicol está fazendo nela está sendo mostrado em vermelho. E embaixo a gente tem uma fita de RNA mensageiro que está mostrada em cinza. Essa imagem é muito boa, bem didática. Mas agora vocês devem estar se perguntando, como o clorofenicol vai inibir a síntese proteica? Então, através de uma ligação reversível à cavidade peptidiltransferase da subunidade 50S do ribossomo 70S bacteriano, o clorofenicol vai impedir que o RNA mensageiro se ligue ao ribossomo, encerrando assim a síntese da cadeia peptídica. Porém, uma vez que o clorofenicol é removido, a síntese de proteína pode ser retornada se a exposição ao medicamento for breve o suficiente. E vale ressaltar que essa atividade é apenas bacteristáltica, ou seja, ela não vai acabar com todos os micro-organismos, apenas com a maioria. Porém, o clorofenicol pode ser bactericida em concentrações mais altas, e isso já foi provado em alguns ensaios clínicos, com alguns organismos, como organismos que causam pneumonia e também com algumas bactérias que causam uma gripe mais severa. Vale ressaltar que há riscos ao uso contínuo prolongado do clorofenicol, pois ele pode inibir a síntese proteica mitocondrial nas células de mamíferos, pois os ribossomos mitocondriais vão se assemelhar mais aos ribossomos bacterianos do que aos ribossomos citoplasmáticos 80S das células de mamíferos. Isso a gente pode concluir, pois, através da teoria da endossimbiose, sabe-se que as células mitocondriais eram bactérias que foram fagocitadas. Logo, a gente tem uma assemelhação evolutiva dessas mitocôndrias com as bactérias viventes hoje. Assim como em qualquer uso de antimicrobiano, os organismos são selecionados e assim pode-se gerar resistência quando o uso é feito de forma errônea. Essa enzima que vocês estão vendo aqui é o complexo acetiltransferase tipo 3, que é chamada carinhosamente de CAT3. A clorofenicol acetiltransferase ela vai ser uma enzima que vai catalisar a transferência do grupo acetil, do acetil-CoA, para os grupos hidroxilas do clorofenicol, aquele grupo hidroxila da posição 3 que eu falei para vocês. A CAT3 é uma proteína trimérica e ela vai ter mais ou menos 25 kilodaltons. E ela vai ser membro da família das proteínas das acetiltransferases. Essa enzima ela vai ser encontrada em bactérias e ela que é responsável por conferir resistência da bactéria ao clorofenicol. O clorofenicol ele vai interromper a síntese de proteínas ligando-se aos ribossomos bacterianos, como eu já falei para vocês. Todo aquele processo de inibir a peptidiltransferase. Entretanto, quando a CAT3 catalisa a acetilação do clorofenicol, o antibiótico não consegue mais se ligar ao ribossomo e se torna inativo. Os genes para enzimas são comumente encontrados nos plasmídios das bactérias e elas podem passar esses plasmídios umas para as outras através da recombinação. O clorofenicol ele vai possuir um amplo espectro antimicrobiano.
Ele irá incluir bactérias aeróbicas, como espiroquetas, rickétsias, clamídias, micoplasmas, e também bactérias anaeróbicas, incluindo a Bacteroides fragilis. Agora que já destacamos pontos principais, como a origem do fármaco e sua síntese, a sua atividade biológica, os seus riscos, os seus mecanismos de ação, a sua relação entre estrutura e atividade, nós vamos falar um pouco sobre a farmacocinética e a distribuição desse fármaco. O clorofenicol, por ser uma molécula pequena em comparação com os outros antimicrobianos, ele irá sofrer uma distribuição e uma farmacocinética um pouco diferente. Ele sofre 90% da absorção após uma dose oral, por ser uma pequena molécula lipofílica e se distribui bem pelo corpo. A ligação que ele faz com as proteínas séricas é cerca de 44%. Ele penetra muito bem o sistema nervoso central, do que a maioria dos antibióticos, e sua concentração no líquido encefalorraquidiano costuma ser de entre 30% a 50%. Ele pode ser administrado por via oral, na forma ativa e na forma de profármaco inativo, que já foram mostrados anteriormente, como o palmitato e o clorofenicol. Na forma parental, pode ser administrado o succinato de clorofenicol. Já na forma oftálmica, é o fármaco ativo mesmo, clorofenicol, mais algumas associações. Já a distribuição do clorofenicol no corpo, ele vai estar disponível nos líquidos corporais, ele é secretado no leite, então tem que se observar isso, quando você está amamentando não pode se usar o clorofenicol, e ele também atravessa a barreira placentária, e ele também pode ser encontrado na bile. Quando se observa-se o metabolismo, pode-se analisar que ele acontece principalmente por via de eliminação hepática, e em cirrose cirróticos precisam de ajuste de dose, uma dose menor do que a usual. Já a excreção é feita através da filtração e secreção glomerular, tanto o clorofenicol quanto seus metabólitos. Em 24 horas, 75% a 90% da dose são excretados dessa forma, que são aqueles fármacos solúveis que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, e são tóxicos para o organismo. Meia vida dele é 4 horas e não altera se o paciente tiver DRC, ou insuficiência renal. E não há necessidade de ajuste para pacientes que têm insuficiência renal. Porém, ressaltando mais uma vez, precisa do ajuste em cirróticos. Além disso, é papel do farmacêutico, de acordo com condutas da atenção farmacêutica, verificar no prontuário médico de todos os pacientes que estão utilizando o antimicrobiano se esse paciente necessita de ajuste de dose. Esse ajuste de dose é feito através de calculadoras nefrológicas que estão disponíveis, por exemplo, através do site da Sociedade Brasileira de Nefrologia ou através da bibliografia disponível no hospital e dos requerimentos e dos requisitos que o hospital usa para fazer esses ajustes. Agora serão explicados os usos terapêuticos do clorofenicol. Primeiro, quero ressaltar aqui que o uso do clorofenicol vai se limitar às infecções para as quais os benefícios do uso do medicamento ultrapassem os riscos da toxicidade potencial que ele tem. Primeiro, ele pode ser usado em infecções oculares superficiais, como a conjuntivite bacteriana, doenças ricketsianas, febre tifoide, que sejam causadas pela salmonela entérica, do sorotipo TIF, e meningites, que são meningocócicas ou pneumocócicas, ou em pacientes que têm alergia a beta-lactâmicos. Quando se dispõe de outros antimicrobianos igualmente eficazes e potencialmente menos tóxicos do que o clorofenicol, deve-se utilizá-los, por ter menos efeitos colaterais que serão explicados a posteriori. As apresentações do clorofenicol na sua forma ativa e na sua forma de fármaco disponível no Brasil são: a gente tem o clorofenicol, que ele vai estar disponível em cápsula ou comprimido de 250 mg, o palmitato do clorofenicol, que ele vai estar disponível em suspensão oral de 25 mg por ml, e succinato sódio clorofenicol, que vai estar disponível em pó para solução injetável de 500 mg. Agora, nós iremos destacar os efeitos adversos do clorofenicol. O clorofenicol ele pode gerar reações de hipersensibilidade, como erupções cutâneas, maculares ou vesiculares, no tratamento da sífilis, da brucelose e da febre tifoide. Além disso, ele pode ter efeitos tóxicos e irritativos, e gerar, por exemplo, paladar desagradável, náusea, vômito, diarreia, irritação peritoneal. Além disso, é raro, porém já aconteceu, visão turva e parestesias digitais. Além disso, o efeito mais importante, que é a toxicidade hematológica, onde ele pode afetar o sistema hematopoético de duas maneiras. O primeiro é gerar um efeito tóxico relacionado à dose, que se manifesta em forma de anemia, leucopenia, trombocitopenia. Além disso, através de uma resposta idiosincrática manifestada por anemia aplásica, que em muitos casos pode levar a uma pancitopenia fatal.
Além disso, é provavelmente causado pela ação inibitória do fármaco sobre a mitocôndria de proteínas, compreendendo a incorporação do ferro ao grupo M. Então, ele vai comprometer essa incorporação do ferro ao grupo M, a hemácia não vai mais conseguir carregar o oxigênio, a gente vai ter um comprometimento desse carreamento. Além disso, na síndrome, ele pode causar a síndrome do bebê cinzento, pois ele vai gerar uma toxicidade fatal ao recém-nascido, especialmente em prematuros, quando exposto às doses excessivas de clorofenicol. O mecanismo de toxicidade do clorofenicol recém-nascidos se dá por dois pontos principais. O primeiro é a impossibilidade da conjugação do ácido glicurônico devido à atividade inadequada da glicuroniltransferase no fígado de recém-nascidos, que é uma característica de 3 a 4 semanas. E o segundo ponto é a excreção renal inadequada do fármaco não conjugado do recém-nascido. Ou seja, o recém-nascido não vai ter uma excreção correta desse fármaco. Assim, ele vai acumular no organismo do recém-nascido, que são aqueles fármacos que eu já expliquei para vocês, que são tóxicos porque são solúveis. Agora, nós iremos destacar as interações farmacológicas do clorofenicol e as suas consequências. O clorofenicol ele vai inibir as enzimas do citrocromo P450 microsômicas hepáticas, e por isso ele pode prolongar o tempo de meia-vida da varfarina, da fetoína, da cloropropamina e os de antirretrovirais também. Dando um exemplo aqui da varfarina, se você aumenta o tempo de meia-vida desse medicamento, o que isso pode acarretar? O paciente pode ter problemas na coagulação e assim ele pode estar propenso a hemorragias. Então isso é muito problemático quando a gente olha para esse lado. Então, mais uma vez, é papel do farmacêutico fazer a conciliação desses medicamentos, olhar na receita do paciente se tem clorofenicol e varfarina, fazer contato com o médico, perguntar se ele está ciente, informado da interação medicamentosa, e assim a gente fazer esse papel, essa atenção farmacêutica, tanto no ambiente hospitalar como fora dele. Além disso, alguns fármacos também podem alterar a eliminação do clorofenicol. Por exemplo, a administração crônica de fermobaptal e a administração aguda de rifampicina pode diminuir o tempo de meia-vida do antibiótico devido à indução enzimática. Ou seja, esses medicamentos vão induzir enzimas que vão fazer uma maximização da biotransformação do clorofenicol, gerando assim não efeitos terapêuticos, né? A gente vai ter efeitos terapêuticos muito abaixo da média. A gente não vai ter efeitos terapêuticos do medicamento. Se ele tem efeito terapêutico de 4 horas, como já tem alguns ensaios clínicos falando, ele vai agir só por 2 horas, dando como exemplo. É isso. Essas foram as referências que eu utilizei. Assim como eu falei para vocês, se vocês olharem em cada slide, tanto abaixo como acima, vão ter as referências. É isso, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.